Olá a todos e bem-vindos mais uma vez à nossa série de vídeos sobre oxiácidos. Peço que vocês prestem bastante atenção na nomenclatura desses ácidos, porque eles têm uma peculiaridade. Eles dependem do NOx do elemento central para você decidir qual sufixo utilizar. Como gravar qual sufixo é mais adequado? Vocês vão lembrar de grande e pequenininho. Quando tiver um A aqui, vocês lembram de grande. Os NOx mais altos vão usar o sufixo ato para seus ânimos. E lá pelo poeminha vocês vão lembrar te mato, te pico. Então o ácido vai usar o sufixo ico para os NOx mais altos. Quando vocês forem pegar os NOx menores, vocês vão para ito, pequenininho. O I aqui. Pelo poeminha, como o sufixo do ânion é ito, o sufixo do ácido é oso. Para que nós temos aqui o per e o hipo? Às vezes, dois nomes não são suficientes. Quando o NOx atinge mais 7 ou mais 8, o prefixo utilizado tem que ser per, para indicar que você tem mais um estado possível. E às vezes você tem que ir abaixo do estado de oxidação correspondente ao oso. Então você precisa utilizar o prefixo hipo. Lembrando que hipo significa pequeno. Abaixo, como preferir. Mas vamos ver como é que isso funciona na prática. A família do elemento vai te dizer sempre qual é o NOx máximo que ele atinge. Então, no caso do bromo, como ele é da família 17 ou 7A pela nomenclatura antiga, o NOx máximo dele é 7. Isso significa que o ácido com maior estado de oxidação vai estar sempre no mais 7. Como vocês podem ver aqui atrás, mais 7 ou mais 8, o prefixo per é necessário. Então, o ácido com mais 7 vira o per-brômico. Você retira um oxigênio para cada vez que você baixa para o próximo NOx. E o NOx varia sempre de 2 em 2 para os oxiácidos. Então, se o primeiro tem 4 oxigênios, que é o per-brômico, o segundo vai ser o ácido brômico. Abaixo dele vem o bromoso, e para ficar mais baixo ainda, você acrescenta o hipo e fica hipobromoso. Dessa forma, você monta como seria o NOx do ácido maior possível e vai retirando oxigênios até chegar no NOx que você precisa. Se você decorar também para um elemento de uma determinada família, todos os outros elementos dessa família vão seguir a mesma lógica dos NOx. Vamos pegar agora o exemplo do fósforo. Fósforo é da família 15, ou 5A, então o NOx máximo dele é 5. Isso significa que o NOx principal dele é o mais 5, mais alto, e ele vai receber o sufixo ico. Não tem prefixo aqui porque ele não atinge o NOx mais 7 nem o mais 8. Abaixo do mais 5, perdendo o oxigênio, vem o mais 3, que vira o ácido fosforoso. E abaixo dele vem o ácido hipofosforoso, que é o mais 1. Vamos tentar agora alguns exemplos aqui. Converter da fórmula química do ácido para a nomenclatura geralmente é mais fácil do que converter da nomenclatura para a fórmula química. Por isso vamos tratar primeiro apenas de fórmulas e vamos tentar gerar um nome a partir delas. Esse primeiro ácido aqui já apareceu, mas vamos de novo com ele. O elemento central é o enxofre e o NOx dele pode ser calculado da seguinte forma. Cada hidrogênio tem uma carga positiva e cada oxigênio tem duas cargas negativas. Como se trata de uma molécula neutra,
No total, tem que dar o NOx 0. Vocês não precisam lembrar de todas as regras do NOx aqui. Basicamente, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Como eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu vou ter 2 cargas positivas, uma para cada um. E como eu tenho 4 oxigênios aqui, eu vou ter 8 cargas negativas. Resolvendo a equaçãozinha, vocês vão achar que o NOx do enxofre é mais 6 nesse ácido. Consultando lá a tabela periódica, vocês vão ver que o enxofre é da família 16 ou 6A. Então, ele está no estado mais alto e não alcança o mais 7 ou mais 8. Então, o sufixo dele é ico. Portanto, esse é o ácido sulfúrico. O próximo ácido, vamos tentar ver aqui. O elemento central nitrogênio. Se vocês quiserem procurar, ele é da família 5A ou 15. O hidrogênio tem um só, ele fornece uma única carga positiva. Cada oxigênio fornece 2 cargas negativas, totalizando 6 cargas negativas. Resolvendo a equação, o NOx dele é 5. Como eu havia dito, ele é da família 15 ou 5A, então o NOx máximo dele também é 5. Mais uma vez, o sufixo é ico. Então esse é o ácido nítrico. Esses são os 2 ácidos mais comuns. Eles são tão utilizados que muitos de vocês podem acabar gravando sem ter que seguir toda essa sequência lógica para gerar os seus nomes. Mas caso esqueçam, basta calcular o NOx, comparar com o NOx da família e ver qual sufixo será utilizado. O próximo ácido é um ácido com o iodo como elemento central. O hidrogênio dá uma carga positiva. Cada oxigênio dá 2 cargas negativas, então no total vão ser 8 cargas negativas. Resolvendo a equação, o NOx central do iodo é 7. Como eu tinha dito antes, mais 7 ou mais 8, você vai usar o prefixo per e o sufixo ico. Não precisa nem pensar, esse é o ácido periódico. Agora já não temos mais um ácido, temos um ânion. Mas a lógica é basicamente a mesma. A soma dos NOx sempre vai dar a carga total do composto. E o oxigênio continua tendo menos 2 cargas para cada um. Então vai ser a carga do meu carbono menos a carga do oxigênio, no total tem que dar menos 2. Portanto, o NOx do carbono é 4. O carbono é da família 14 ou 4A. Então, automaticamente, ele vai usar o sufixo ico, porque ele está no seu NOx mais alto. Então, esse não é o ácido. O sufixo correspondente ao ico é o ato, para ânions. Então, esse é o carbonato. Vamos para o próximo. Manganês. Dessa vez, ele não é um elemento das famílias A, e sim das famílias B. Ele é um metal de transição. Mas a lógica aqui se aplica da mesma forma. O total de cargas tem que dar menos 1, já que a carga dele é uma carga negativa, e cada oxigênio tem carga menos 2. Então, resolvendo a equação, vocês vão ver que a carga total dele é 7. Mesmo sem saber a família dele, nós já sabemos. NOx mais 7 ou mais 8 é o per. Como é um ânion, o sufixo dele é ato. Então é o permanganato. Vamos olhar esse cara aqui agora. O elemento central é o fósforo. Cada oxigênio fornece uma carga menos 2, então nós temos menos 6 cargas ao todo. E a carga total é menos 3 para o composto inteiro. Resolvendo, o NOx do fósforo é 3. Como nós vimos na página anterior, o fósforo é da família 15 ou 5A. Então o NOx mais alto dele é mais 5. Só que nesse caso aqui ele não está no mais 5, ele está no mais 3. Então ele perdeu um oxigênio, porque ele perdeu 2 pontos no NOx.
Então, em vez de usar o sufixo ato, que seria o maior nessa situação, nós vamos usar o sufixo ito, que é o próximo. Então, esse é o fosfito. Os NOx que o fósforo faz são mais 5, mais 3 e mais 1 nos oxiácidos, porque variam sempre de 2 em 2. Esse daqui é uma pegadinha. Não precisa calcular o NOx para ele. Esse grupo CN, se vocês forem olhar lá no meu vídeo sobre hidrácidos, é chamado de ciano. Como tem um oxigênio aqui, ele é o único oxiácido que esse íon forma, sem considerar o iso, mas não vamos falar sobre ele nesse vídeo. Então não precisa calcular o NOx dele. Como ele é ciano e tem oxigênio, vamos usar o maior sufixo que é permitido quando tem oxigênio, que é o sufixo ato. Então ele é o cianato. Vamos olhar agora para esse cara aqui. Ele já apareceu no vídeo anterior como exemplo de ânion, e ele é o cara que está presente na água sanitária. Muito importante agora nesse período de pandemia, porque ele é um agente oxidante bom. O cloro é um elemento eletronegativo, ele não gosta de estar junto com o oxigênio, ele quer a carga negativa para si. Mas vamos calcular o NOx dele, para nomear. Nós temos aqui duas cargas negativas para oxigênio e a carga total tem que dar menos 1. Então a carga do íon, o NOx do cloro, acaba sendo mais 1. Cloro, família 7A ou 17. Então ele segue os NOx de 2 em 2, mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Mais 7 não precisa pensar muito. Como está aqui em cima, ele usaria o sufixo ico e o prefixo per. Ele seria o ácido perclórico que gera o perclorato. O próximo da sequência é o clorato. Ele perde o sufixo para dizer que ele ficou um pouquinho menor. Mais uma vez, para diminuir eu vou ter que trocar o sufixo, então passa de ato, grande, para ito, pequenininho. Então, mais 3 seria o clorito, mas ainda não é o suficiente, porque esse íon está no mais 1, então eu tenho que reduzir o ito. Ele é o hipoclorito. Para determinar a fórmula de um oxiácido a partir da sua nomenclatura, você precisa saber quantos oxigênios tem ao redor do seu elemento central. E o principal fator determinante para saber isso é justamente o raio do seu elemento, que vai ser visto pelo período em que ele se localiza na tabela periódica. Em geral, todos os elementos são capazes de estarem cercados por 4 oxigênios, sendo que os do segundo período, por serem menores, suportam em condições normais apenas 3, enquanto que os do sexto período podem suportar 4 ou 6 oxigênios. Escolher entre 3 e 4 ou 4 e 6 vai criar duas fórmulas possíveis para o seu ácido. Então, como diferenciar as duas? A que tiver o menor número de oxigênios possível vai ser chamada de meta, e a com o maior número de oxigênios possível vai ser chamada de orto. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos HPO3. O fósforo, se for calculado, está com NOx mais 5, então ele está no seu NOx máximo. Se for olhar na tabela, ele não pertence nem ao segundo nem ao quinto períodos. Então ele deveria ter 4 oxigênios ao seu redor. Mas nesse caso ele possui apenas 3, o que significa que ele não está na forma maior, ele está na forma menor, ou seja, meta. Seguindo a nomenclatura anterior, como ele está no seu NOx máximo, ele ainda usa o sufixo ico. Então esse é o ácido metafosfórico. Aqui ficou um pouco difícil de ver a carga negativa, mas esse daqui é um ânion, baseado no arsênio. Vamos calcular o NOx dele.
Cada oxigênio fornece -2. Fazendo as contas, chegamos ao NOx mais 5 para o arsênio. O arsênio pertence à mesma família do fósforo, família 15 ou 5A. Então seu NOx máximo é o NOx mais 5 mesmo. Então era para ele usar o sufixo ico. Só que, mais uma vez, ele não está no segundo período e não está no quinto período. Então, ele deveria ter 4 oxigênios ao redor dele. Como ele só tem 3, ele acaba sendo a versão meta. Ele é um meta-arsenato. Arsenato porque ele é um íon, não é o ácido. Vamos ver agora esse daqui. O telúrio é do sexto período. Desculpa, do quinto período. Como o telúrio é da família 6A ou 16, o NOx máximo dele é 6. E se formos calcular, ele realmente está no NOx máximo. Como ele está com o NOx máximo e a quantidade máxima de oxigênios, o seu prefixo é orto e o seu sufixo é ico. Então ele é o ácido ortotelúrico. Normalmente, para simplificar o nome, nós omitimos o prefixo da forma mais comum. E qual seria a forma mais comum? 4 oxigênios para a maioria dos elementos, ou 3 oxigênios para os elementos do segundo período. Existe uma outra maneira também de variar a quantidade de oxigênios para ácidos. Quando você junta 2 moléculas do ácido e forma uma só, eliminando água. Você pode repetir esse processo com 3, 4 e assim vai. Esse processo é chamado de condensação e ele geralmente vai ser mostrado com o elemento central aparecendo mais de uma vez. Então, quando aparecer o elemento central com mais de uma vez, nós tentamos descobrir de qual ácido ele veio fazendo o processo contrário. Adicionamos na fórmula uma molécula de água e vemos quantos átomos sobram, para ver de qual molécula originalmente esse ácido com 2 centros veio. Quando ele tiver 2 centros, tem 2 nomenclaturas possíveis: di, que é mais comum para metais, ou piro. Com 3 ou mais centros, você vai seguir essa nomenclatura: tri, tetra. E se você tiver em uma quantidade indefinida, você chega em poli, que significa muitos. Falaremos mais dessa numeração no próximo vídeo. Então nós temos o ácido sulfúrico junto com outro ácido sulfúrico, formando um ácido pirossulfúrico. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos o fósforo como elemento central, mas, como sempre, a primeira coisa que calculamos é o NOx dele. Após resolver a equação, vemos que o NOx dele dá 5, o que significa que ele é um derivado do ácido fosfórico. Só que como nós temos 3 fósforos aqui no centro, ele é o ácido trifosfórico. O próximo é o cromo, o elemento central, e ele tem NOx 6. Se vocês forem olhar, o cromo é um metal de transição da família 6B. Isso significa que o maior NOx teórico que ele pode atingir é 6. Como ele está nesse NOx, ele é um derivado do ácido crômico, ou se vocês preferirem, do íon cromato. Mas como eu tenho 2 cromos aqui, ele é o dicromato. Aqui nós temos como elemento central o selênio, da família 6A, ou 16. O NOx máximo dele é 6, e ele nesse composto está com NOx 6. Então ele veio do ácido selênico, mas como eu tenho 2, ele é o ácido pirosselênico. Percebam a diferença. Aqui em cima o cromo é um metal, então eu posso usar dicromato. Aqui no selênio, o selênio é um ametal, então o correto é usar piro em vez de di. Mas vocês podem ver as duas formas eventualmente. Por último, nós temos aqui o boro,
ele está com NOx mais 3 e é da família 13, o 3A. Então ele possui o NOx mais 3 como máximo, esse é um derivado do ácido bórico ou do borato, como preferirem, o ácido ou ânion. Como eu tenho 4 boros, ele é o ácido, ele veio do ácido tetrabórico e é o tetraborato. Como eu disse antes, a gente ia voltar nessa nomenclatura de números. Essa nomenclatura é bem utilizada na química, principalmente em química orgânica. E uma dica para lembrar é só vocês lembrarem da numeração de campeonatos. Para quem se interessa por futebol, de tri para frente é exatamente a mesma numeração que é utilizada. Tri, tetra, penta, hexa e por aí vai. Então, originalmente é numeração grega, mas se vocês preferirem numeração do futebol também, para lembrar. E uma outra nota, mono geralmente nem é escrito, porque fica implícito. Para reduzir o nome, quando não tem nada, você considera que é o mono que está escondido ali. Ou seja, que tem um único daquela coisa sendo representada. Bom, vamos encerrar por aqui esse vídeo de oxiácidos. E no próximo vídeo nós falaremos das modificações que um ácido pode sofrer na nomenclatura. Até aqui foi a matéria básica de ácidos e recomendo que vocês revisem em cima disso. Não tem mistério. Para hidrácidos, basta existir o hidrogênio elemento central e em cima do elemento central você vai criar a nomenclatura. Para o oxiácido você vai ter que calcular o NOx. Não tem muito como fugir. Então eu fico por aqui e até a próxima.